Você sabia que a Rússia ofereceu à Europa um acordo de paz há poucos dias ou semanas e que a Europa simplesmente ignorou? Da última vez que aconteceu exatamente esse cenário, o resultado foi uma guerra mundial que destruiu tudo, o seco e o verde, em toda a Europa. Então hoje, caros espectadores, vamos voltar o relógio 90 anos no tempo, para que todos percebam como a história se repete, como realmente talvez estejamos às portas de uma terceira guerra mundial. Como isso é possível? Um intervalo e continuamos. Fiquem conosco. Caros espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje, neste nosso encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião Hoje. Caros espectadores, após essas declarações e esses movimentos europeus que aconteceram durante esta semana, que falam sobre a necessidade de estabelecer uma nova estrutura de segurança que una a Europa à Rússia, e as declarações que vieram depois, que foram alarmantes, falando sobre a necessidade de formar uma dissuasão nuclear europeia. Além disso, temos hoje declarações realmente voláteis, vindas da Cúpula de Segurança de Munique. Quer dizer, todos esses acontecimentos, todas essas transformações, nos lembram e nos levam exatamente ao período que antecedeu o início da Segunda Guerra Mundial. Anos antes, ou talvez apenas alguns meses antes, poucos meses, talvez a história esteja realmente se repetindo exatamente. Recentemente, a Rússia, ao perceber todas as declarações dos europeus, viu que eles na Europa vivem com ansiedade, medo e um grande terror. De um possível ataque russo à Europa, a Rússia apresentou uma proposta. Disse aos europeus: vocês têm medo de nós, têm medo de que façamos um ataque militar contra vocês? Nós temos a solução para acabar com essa ilusão que vocês vivem. Nós temos a solução. A Rússia disse que a solução é assinarmos um acordo de não agressão com vocês. Ou seja, a Rússia disse que está pronta para assinar um acordo que garanta que não haverá nenhum ataque contra a Europa. Isso é para acabar com essa ilusão em que vocês vivem. A Rússia não tem nenhuma intenção de atacar os europeus e sabe muito bem que são os europeus que estão planejando provocar uma grande guerra contra os russos. Então, o que aconteceu? Os dias se passaram, as semanas se passaram, talvez, e a Europa nunca respondeu a essa proposta russa, confirmando de fato que, ao contrário, é ela quem não quer nenhuma paz com os russos. Esses acontecimentos realmente nos levam 90 anos atrás, lembrando exatamente os eventos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vemos no período dos anos 30 do século passado, no início dos anos 30, a União Soviética estava praticamente fazendo a mesma proposta aos europeus, mas eles recusaram. Qual foi o resultado disso? Houve uma guerra que devastou tudo na Europa, e vou explicar exatamente como isso aconteceu. Em 1934, havia um acordo muito próximo de ser assinado, um acordo conhecido como o Pacto Oriental. A proposta era que a União Soviética sugeriu a assinatura de um tratado de segurança coletiva, ou seja, um tratado de defesa mútua no novo conceito, começando com um grupo de países do leste europeu, ou seja, com os 3 países bálticos, com a Finlândia, com a Polônia e com a Tchecoslováquia. Ao mesmo tempo, havia outra proposta para que esse mesmo acordo fosse entre a União Soviética e a França. Então, prestem bastante atenção que estamos falando do início dos anos 30. Se tal acordo, tal tratado tivesse sido assinado naquela época, seria a Alemanha. Ou seja, ela teria pensado muito antes de invadir a França, Polônia e outros países vizinhos. Porque esses países
teriam se beneficiado naquela época do apoio militar soviético. E naquela época, eles não teriam caído nas mãos dos alemães. Eles conheciam muito bem as ambições expansionistas da Alemanha naquela época, ainda mais do que isso. Isso também os levou a querer que a Alemanha aderisse a esse tratado para conter a Alemanha, para garantir que ela não lançasse nenhuma invasão potencial contra esses países que assinariam esse acordo. Mas todos esses países europeus, incluindo a França e a Alemanha, recusaram-se a assinar o tratado. E o estranho é que no mesmo ano em que esse tratado foi proposto, uma pessoa foi assassinada. Uma das figuras políticas mais importantes que realmente queria assinar esse tratado com os soviéticos e que estava realmente caminhando para assinar esse tratado. Quem era o ministro das Relações Exteriores da França na época? Louis Barthot. Depois do assassinato de Louis Barthot, outro ministro das Relações Exteriores veio para a França, chamado Pierre Lafargue. Em vez de assinar esse tratado que estava sendo proposto na época, o Tratado de Defesa Mútua com os soviéticos, ele trouxe outro tratado chamado de Tratado de Assistência Mútua, que foi assinado exatamente em 1935. Mas não era como o primeiro tratado, não tinha cláusulas claras de defesa mútua de forma alguma. Falava apenas sobre a troca de assistência caso qualquer das partes fosse atacada. Ele até admitiu explicitamente que rejeitava a primeira versão do tratado e se opunha a qualquer aproximação entre os exércitos francês e soviético. De modo geral, foi a França que rejeitou qualquer tratado de defesa mútua com os russos naquela época. As coisas permaneceram assim até que chegou o ano de 1939, poucas semanas antes do início da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu então? Quando perceberam que a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar, o que fizeram? Começaram as tentativas de formar uma aliança defensiva com os russos, com a União Soviética, uma aliança defensiva que reunisse a França, o Reino Unido e a União Soviética. E o curioso é que naquela época os europeus queriam garantir a intervenção da União Soviética caso a Europa sofresse uma agressão alemã, sem garantir a intervenção europeia caso houvesse agressão contra a União Soviética. Ou seja, eles queriam um acordo de defesa mútua que fosse unilateral, apenas do lado dos russos, do lado da União Soviética. Então essas negociações fracassaram e a ideia de formar uma aliança com a União Soviética foi completamente abandonada. Então, prestem bastante atenção ao que aconteceu depois disso, para que todos saibam que esses mesmos eventos continuam se repetindo, mesmo que com nomes diferentes. O que aconteceu naquela época? A Grã-Bretanha se voltou para a Alemanha e iniciou negociações com ela. Ou seja, o que eles propuseram à Alemanha naquela época? O que estavam oferecendo? A ideia era expandir para o leste, ou seja, expandir para os territórios da União Soviética. Disseram a eles: vocês querem expandir? Então expandam para cima da União Soviética e nós vamos apoiar vocês. Ou seja, eles fizeram um plano. Queriam conter a Alemanha e empurrá-la para lutar contra os russos. O primeiro-ministro britânico na época, Chamberlain, disse que preferia renunciar ao cargo do que se aliar aos soviéticos. Ou seja, era só um plano, era uma armadilha. Eles iam empurrar os alemães para essa guerra contra os russos. Na verdade, eles queriam colocar os nazistas alemães contra os soviéticos comunistas, fazer com que brigassem entre si até se destruírem e assim se livrarem dos dois. Mas o que aconteceu? Hitler sabia desse plano, então começou a guerra e a expansão dentro da Europa e foi o que resultou nessa guerra mundial que conhecemos hoje. Talvez a história esteja se repetindo. Os europeus queriam envolver os Estados Unidos, desta vez. Eles queriam provocar uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, fazer com que os Estados Unidos defendessem a Ucrânia. Assim, de acordo com o plano deles, garantiriam a desintegração e infiltração da Rússia.
E hoje, a Rússia propõe aos europeus assinar um tratado de não agressão. E os europeus hoje também rejeitam isso. Ou seja, talvez o mesmo cenário esteja se repetindo. Por isso, até vemos que Trump se voltou contra os europeus. E, portanto, a Grande Guerra talvez esteja às portas. E prestem muita atenção, eles criaram um inimigo para a Rússia, a Ucrânia, deram a ela todo o apoio e armamento. Para quê? Para desmantelar e derrubar a Federação Russa. Mas quando perceberam que esse plano não funcionou, mesmo após mais de 3 anos desde o início dessa guerra, esses líderes liberais estavam chantageando a Rússia, assim como chantageiam os outros países em desenvolvimento. É preciso promover a homossexualidade, é preciso adotar leis. Destroem os valores familiares, destroem as sociedades com essas coisas, mas os russos, os conservadores russos, rejeitam esses valores que destroem as famílias, as sociedades, ou seja, a Rússia é um dos países que mais preserva os valores familiares tradicionais. E isso eles não querem. Esses liberais da elite global chegaram a um nível muito perigoso, de fato, porque achavam que tinham alcançado uma vitória final, uma vitória permanente, que já tinham dominado o mundo com todas as suas ideias, recursos naturais, recursos econômicos e assim por diante. Então eles queriam que essa onda liberal chegasse à Rússia, ou seja, que penetrasse também na Rússia. Como isso afetou as crenças do povo russo, esses valores que distinguem o povo russo? Através desses meios, quer dizer, desses meios de que sempre falam, educação, mídia, propaganda e cinema. Essa onda chegou às fronteiras da Rússia, dominou a Ucrânia, dominou o povo ucraniano, fez com que eles acreditassem que ao se juntarem à União Europeia, viveriam prosperidade e riqueza, e assim por diante. Eles enganaram a Turquia por décadas, fizeram com que todos os vícios se espalhassem na Turquia, dominaram as mentes e as ideias dentro da Turquia, e no final não pagaram, não permitiram que eles se juntassem à União Europeia. Toda vez dizem para eles que isso não é suficiente, que precisam fazer isso, precisam fazer aquilo e assim por diante. Isso também aconteceu na Ucrânia, ou seja, eles controlaram tudo na Ucrânia, chegou ao ponto de fazerem um golpe, colocaram um palhaço no comando do país e empurraram o país para essa guerra, alegando que iriam apoiá-lo com armas, dinheiro e assim por diante. E assim sairia vitoriosa e no final se juntaria à União Europeia. Mas no final, hoje dizem que isso não é possível. Então esse alcance liberal, se não fosse por essa guerra, teria se transferido para dentro da Rússia. Para ser bem sincero, o mundo estava no fundo do poço, o mundo estava indo para o fundo do poço, se não fossem essas transformações que aconteceram nos últimos anos, nos últimos meses passados. E a transformação mais importante nesse contexto foi a ascensão de Trump como presidente dos Estados Unidos. Isso mudou todos os planos. A ascensão de Trump colocou um fim a esses planos. Colocou esses membros da elite liberal global em uma verdadeira enrascada. Eles não venceram a Rússia, nem conseguiram envolver os Estados Unidos em uma guerra contra os russos e também não conseguem manter o controle sobre a Ucrânia depois de terem tomado o país. Agora só resta para eles entrarem em uma nova aventura que ninguém sabe como vai começar. Portanto, agora estamos vivendo praticamente os mesmos acontecimentos que antecederam o período da Segunda Guerra Mundial. O perigoso desta vez para a Europa é que a guerra não será com armas convencionais, como o presidente russo Putin disse várias vezes. Qualquer guerra futura contra os europeus será uma guerra nuclear. Inscrevam-se e curtam. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!